Assunto veio assim para mim, ó. Os 11 ministros do STF se reúnem de forma inédita em um livro sobre as liberdades no Brasil. Explica pra gente, Mônica, é um livro escrito a 22 mãos? Bom dia pra você. Oi, Megali, bom dia, Carla, bom dia a todos. Pois é um inédito, claro, acabou de ser escrito, mas é a primeira vez, Megali, que todos os ministros se reúnem numa mesma obra acadêmica. Os 11 ministros do Supremo vão lançar um livro chamado Liberdades, em que falam sobre as diversas liberdades no Brasil. Tem um simbolismo aí, um contexto importante, né, Megali? Porque a gente sabe que parte da Suprema Corte brasileira está sob ataque do presidente da República, Jair Bolsonaro, que faz repetidas críticas muito virulentas a diversos magistrados da Corte, o Tribunal Superior Eleitoral também sob ataque, e os ministros se reúnem e lançam esse livro juntos. Nunca todos os ministros do Supremo Tribunal Federal lançaram um mesmo livro juntos. Portanto, vai ser um livro para falar sobre as liberdades nesse contexto que nós estamos vivendo, eleitoral, um contexto de manifestos pela democracia, de temores, né, de investidas golpistas. Então, os ministros estão lançando agora esse livro. Cada magistrado escreveu um artigo sobre diversas liberdades. Agora, o que eu acho que merece algum destaque, Megali, pelo cargo que ele vai ocupar e pelo papel que ele tem tido nesses últimos anos, é o artigo do ministro Alexandre de Moraes. Ele tem coisas bem curiosas, Megali, é um texto, né, que fala sobre a liberdade de expressão. Então, na verdade, é um texto, desculpe, que fala sobre a liberdade dos candidatos. E nesse texto, o ministro faz um libelo, faz uma homenagem, fala muito sobre a liberdade de expressão e a necessidade de disposição dos que concorrem a cargos públicos como uma base, né, algo essencial para a livre escolha do eleitor. Só que ele, Megali, dá vários recados ali. E em determinado momento, ele é muito enfático e ele escreve com exclamações, né? Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheia. Exclamação. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discurso de ódio e preconceitos. Né? Ao longo desse texto, né, o ministro cita, inclusive, juristas e ex-ministro da Suprema Corte Americana, para dizer que os governantes no mundo todo nem sempre são estadistas iluminados. Isso aqui é uma aspa dele. E que, portanto, aspas dele de novo, o direito fundamental à liberdade de expressão não deve ser direcionado somente para proteger opiniões verdadeiras, admiráveis, convencionais, mas também as que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, e as que não são compartilhadas pelas maiorias, e que não vai existir livre participação política se não houver liberdade de expressão ampla, né? Eu falo também sobre fake news, mas ele diz e volta a alertar que a Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade e não permite o seu uso, segundo o ministro, de maneira irresponsável, né? Não permite o abuso no exercício do direito constitucionalmente consagrado da liberdade de expressão, e diz que a liberdade de expressão não permite a propagação, portanto, novamente, de discurso de ódios, ideias contrárias à ordem constitucional, ao Estado de Direito, né? Inclusive pelos candidatos durante o período de propaganda eleitoral. Né? E ele diz, uma vez, que a liberdade do eleitor depende da tranquilidade e da confiança nas instituições democráticas e no processo eleitoral. Está dado o recado aí, mais claro impossível, né, Megali, nesse contexto que nós estamos vivendo. Além dele, também os outros ministros escreveram, Luiz Fux falou sobre liberdade econômica, Rosa Weber sobre liberdade sindical, Gilmar Mendes sobre liberdade de ir e vir, Ricardo Lewandowski sobre liberdade de reunião, Carmen Lúcia sobre liberdade de imprensa, Dias Toffoli sobre liberdade de expressão, Luiz Roberto Barroso sobre liberdade sexual e Edson Fachin sobre liberdade do eleitor. Portanto, aí, mais 2 advogados também participam do livro, Marcos Vinícius Coelho e Pier Paolo Bottini, mas está aí um livro, uma obra sobre liberdades nesta cruzada da história do Brasil, Megali, os 11 ministros escrevendo sobre liberdades. Ô, Mônica, eu fico muito curioso para saber sobre a participação de 2 ministros em particular, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Alguma Sim, informação? desculpe, esqueci de citá-los aqui. Aham. O André Mendonça fala sobre liberdade religiosa, né?
E o Cássio Nunes Marques fala sobre liberdade empresarial.